Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pós Infância, um espaço de troca onde a infância importa. Eu sou Laís Pessoa, terapeuta ocupacional, e estou à frente da Bambino Terapia juntamente com a Mirna. E no episódio de hoje, iremos conversar um pouco sobre a apraxia de fala na infância e a sua relação com a dispraxia. No mês de conscientização da apraxia, vamos dar voz às nossas crianças. E para isso, nada melhor do que conversar com um especialista. Mirna, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laís. É um prazer estar mais uma vez participando do Pod Infância e dessa vez compartilhando conhecimento, informação, né, sobre um tema tão relevante para as nossas crianças, tanto a da Bambino como de famílias que possam estar nos acompanhando hoje. Para muitas famílias que nos acompanham, esse termo apraxia de fala pode soar novo para elas. Então, explica um pouquinho para a gente o que é apraxia de fala na infância. A fala é uma tarefa motora complexa, né, e refinada. Então, quando a gente pensa nesse termo da apraxia de fala na infância, a explicação que nós temos assim seria uma dificuldade, né, nessa comunicação do cérebro com a boca. Vamos pensar dessa forma, tá? Onde é o quê? Seria um distúrbio neurológico, onde a capacidade de planejar e programar os movimentos da fala estão alterados. Essa criança ela tem intenção comunicativa, porém ela tem uma dificuldade de transformar esse pensamento, né, esse processamento de linguagem, essa linguagem em fala, em movimento de fala. E como a gente pode diferenciar da apraxia com outras dificuldades de fala? A AF, ela não se caracteriza por um atraso de fala. Como eu falei agora há pouco, é um distúrbio neurológico, tá? Onde, volto a dizer, esse cérebro, ele vai ter uma dificuldade em coordenar, em sequenciar os movimentos, né, que são responsáveis pela produção dos sons da fala. Então, há uma dificuldade de coordenar movimentos de lábio, língua, tá? Então, tudo isso daí tem um impacto na produção dos sons, né? O que gera uma imprecisão, o que acarreta uma inteligibilidade de fala, um comprometimento da inteligibilidade de fala. Tá? Então, geralmente essa criança, geralmente não, essas crianças, elas têm uma cognição preservada, elas sabem o que elas querem dizer, mas essa boca está desligada, tá? Essa informação ela não chega do cérebro para esses articuladores dos sons da fala. Tá? Então, são crianças que a gente vai, principalmente no dia a dia, tá? Elas vão passar por situações de angústia, de frustração, de irritabilidade, né, por não conseguir se comunicar oralmente. E existem alguns sinais em que os pais podem observar nessas crianças que podem dar indício de apraxia de fala? Quando bebês, essas crianças, se a gente pensar, quando a gente faz a anamnese, que a gente pergunta, tanto a TO como a fono, a gente costuma fazer isso, de perguntar desde o processo da amamentação, né? Como se deu essa amamentação, né? Se a criança teve alguma dificuldade. E aí, alguns sinais, como até mesmo a dificuldade dessa criança de pega, né, a dificuldade dificuldades que ela possa ter no desenvolvimento mesmo em relação à alimentação, né, já podem ser indícios de alguma alteração motor oral. Isso não quer dizer que eu vou ter, de fato, isso não seria, é uma informação que ela já é relevante. Então, eu estou falando aí Já é um alerta, né? já seria um alerta para essa família. Estou falando de um bebê. Né? E aí, no desenvolvimento, as famílias costumam relatar para a gente que aquela criança era um bebê mais quietinho, que pouco balbuciou, que quando a família
costumava brincar, fazer tipo, uma careta, ele tinha uma dificuldade na brincadeira de soltar beijinho, de solicitar que ele soltasse um beijo, né, de brincar de piscar. A criança tinha alguma dificuldade em fazer uma imitação. E são crianças que tiveram um atraso, né, porque não é só o atraso no desenvolvimento dessa fala, mas essa aquisição dos sons da fala, ela acontece de uma maneira inconsistente, né, que já é um indício, isso aí sim já seria um indício mais robusto para né, para a criança realmente ter um diagnóstico futuro de AF. Tá? Então, são crianças que podem, nessa aquisição, utilizarem mais vogais do que mesmo consoantes para essa fala. Então, tem produções inconsistentes de consoantes e vogais. Então, são crianças que podem eleger sons, né, ter um domínio melhor só de um determinado som, e esse som pode ser vogal. Né? Já tive crianças que a construção que ela tinha era só o som do ki. Tudo que ela falava era ki, e até ela tinha uma certa, um certo ritmo de fala, de entonação, mas era só essa estrutura. E acabei até de falar de ritmo, e também pode ser uma característica da apraxia, a alteração de prosódia. Tá? É bem marcada essa alteração de prosódia, onde a criança ela pode ter uma acentuação inapropriada, uma fala pausada, até uma fala robótica. A gente pode estar identificando isso como um sinal de uma apraxia de fala, tá? Mas lembrando, isso é um critério, tá? Não seria apenas isso que eu estaria diagnosticando, identificando a apraxia de fala na infância. Outras, além da prosódia, do ritmo, dessa fala pausada, eu teria muitos erros, tá? A criança tem muitos erros que comprometem a inteligibilidade de fala, né? E reforçando, com uma boa compreensão, porque isso é importante ser dito. É um diferencial, né, da apraxia. É um diferencial. Esse diagnóstico, ele é simples de dar? Esse diagnóstico, ele é dado por um neuro? Como é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico, ele deve ser, ele tem que acontecer né, tem que ser feito por um fonoaudiólogo, né, que é quem tem a expertise de identificar essas alterações de fala, tá? Quando a gente pensa, né, falei agora há pouco, que a apraxia de fala na infância é um diagnóstico novo, porque somente em 2007 que a ASHA, né, que a Academia Americana, assim, Academia Americana de Fonoaudiologia, apesar de não ser a sigla ser em relação a fala, linguagem e audição, né? Então, somente em 2007, a ASHA, ela recomendou e padronizou esse termo, né? A AF, apraxia de fala na infância. Então, na última década, né, de 2016 para cá, né, 2015 para cá, é que se aprofundaram os estudos em relação ao diagnóstico da apraxia. Então, é importante saber que não é um diagnóstico comum, né? Eu vou ter ali dois, eu não vou nem dar percentual, porque isso também muda, mas havia, durante um tempo, uma estimativa de, para cada 1.000 crianças, eu ter 2 com apraxia. Né? Então, não é um diagnóstico tão comum. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma relevância porque nós já temos muitas crianças diagnosticadas com apraxia no mundo. E o impacto, né, desse diagnóstico é bastante relevante para o desenvolvimento dessa criança, né? Isso, né? Então, assim, apesar da gente não ter, como você estava falando em relação ao diagnóstico,
tá? A gente ainda não tem protocolos, a gente tem muitos protocolos de avaliação no mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos, no Canadá também, mas no Brasil a gente tem alguns que estão em processo de validação, né? Então, assim, porém a gente tem já temos checklists e alguns rastreios que nos ajudam a ter critérios de identificação, né, de uma criança com apraxia de fala na infância. Lembrando que eu preciso ter uma amostra de fala robusta para fechar esse diagnóstico. Uhum. Né? Eu não posso imaginar crianças que uma criança... estão muito pequenas, não... eu posso ter aquele, como a gente falou, quando a gente está pensando lá no bebê, quer dizer, são informações relevantes, mas elas, eu não tenho... Não são conclusivas. Não, né? são conclusivas. Uhum. Eu não consigo diagnosticar uma criança que não tenha um repertório de fala que eu possa estar identificando, que eu possa estar avaliando. E uma vez diagnosticada a criança com apraxia, qual é o próximo passo, né? Como é o tratamento? Como sou fonoaudiólogo? Me explica um pouquinho sobre o tratamento das crianças com apraxia. Tá? O importante, né, quando eu penso na intervenção fonoaudiológica, porque, como nós já sabemos, né, as crianças que nós acompanhamos, elas têm demandas, geralmente, elas costumam ter uma demanda multidisciplinar, vamos dizer assim. Tá? Então, a criança com apraxia de fala na infância, essa investigação, e aí, melhor que você me perguntou sobre o tratamento, mas eu estou ainda trazendo essa ponte da avaliação, porque, enfim, a avaliação é parâmetro para a terapia, né? E aí... É de acordo com a avaliação que a gente vai fazer o plano, né? Exatamente, vai nortear. Né? E muitas vezes essa criança, quando ela chega para fono, dentro desse processo de avaliação, a gente tem que observar, claro, né? Eu vou ter que fazer uma observação, colher as informações do desenvolvimento dela, que a anamnese todas nós fazemos, né? Todos nós profissionais que trabalhamos com desenvolvimento infantil fazemos essa coleta de dados, mas muitos aspectos são observados. Então, em relação ao processo de aquisição de sons, né? Então, assim, em relação mesmo ao desenvolvimento da fala, uma avaliação da motricidade oral, uma avaliação da maturidade simbólica dessa criança é importante, aspectos comportamentais, aspectos emocionais. Então, isso está na nossa avaliação. E vem algo que eu considero importante, é a nossa percepção, né, enquanto fonoaudiólogo, da demanda dessa criança que tem uma apraxia de ser avaliada, né, por um outro profissional do desenvolvimento infantil, né, que trabalha com desenvolvimento infantil. Se é a terapia ocupacional, se é a fisioterapia, tá? Então, quando você me pergunta, eu volto para a questão da intervenção. Tá? É um tratamento individualizado e intensivo. É importante a gente colocar que o tratamento da apraxia de fala na infância, tá? Essa abordagem, ela não é semelhante à terapia do transtorno fonológico. Tá? Aqui eu não estou... a gente aqui pensa num trabalho de... como é um trabalho baseado na aprendizagem motora, né, nos princípios da aprendizagem motora, eu estou trabalhando movimento. Tá? E aí o movimento me leva lá para... Eu vou precisar de uma avaliação das colegas, né, da terapia ocupacional, da fisioterapia, enfim, de acordo com a demanda da criança, para que isso tenha seja um norte também na minha
intervenção. Tá? Então, é algo muito mais especializado, tá, do que a terapia dos transtornos de som, a terapia dos transtornos fonológicos. E o número de sessões, né, costuma... a criança que precisa ser acompanhada, que ela é acompanhada com apraxia de fala na infância, né, por apresentar uma apraxia de fala na infância, essa frequência das sessões, ela acaba sendo maior. No mínimo 2 sessões, tá? Mas a gente sabe que temos crianças com demandas por atendimento os 5 dias na semana. Né? Vai depender muito do grau, né? Do comprometimento. Isso, do comprometimento, né? Da severidade. Né? Eu vou ter crianças que podem ter uma alteração sensorial, mas que ela não seja de impacto para a minha intervenção, vamos pensar assim. Mas outras crianças vão ter muitas demandas onde esse atendimento multidisciplinar deve acontecer. Né? Então, assim, dentro do tratamento, essa eficácia, ela tem a ver com tempo, quantidade de sessão, né? Essa frequência, aí especificando a técnica, vamos pensar assim. É importante que se utilize pistas multissensoriais, tá? É muito comum, não, na verdade, né? É muito indicado, eu considero que seria uma estratégia relevante, importante, né? Que as pistas multissensoriais, né? Que é fundamental para o tratamento, né? Eu tenho as pistas, eu posso estar pensando que é algo que é muito conhecido, muito difundido, que é o prompt, né? Que é uma pista tátil. Né? Eu posso ter pistas metacognitivas, e aí essas pistas têm a ver com a severidade da apraxia, mas também com vou dizer assim, com o grau não seria nem o grau é da severidade, mas com o que a criança, né, pode me responder, o que ela teria de aproveitamento, o que seria assim, vou colocar até assim, como cognitivamente, ela responde também à pista que está sendo apresentada. Por isso que tem que ser bem individualizado esse tratamento, né? Porque uma criança vai responder mais ao multigesto, outra criança vai responder mais, né? Isso, porque quando a gente está falando agora, né? Então, estou pensando numa pista multissensorial, estou pensando lá no prompt. Eu estou pensando numa pista visual, estou pensando lá no multigestos, né? numa boquinha, numa carinha, numa imagem que me dê esse apoio visual. Quando eu estou pensando numa pista que eu já vou exigir da criança, inclusive, um pouco mais de recurso linguístico, quando eu penso numa pista metacognitiva, que é eu dizer para a criança, olha, agora a gente morde o lábio para a gente fazer com muita força, para a gente fazer som do v. Então, esse comando, essa criança tem que ter, inclusive, até a mesma compreensão do que é eu fazer um movimento com mais força, com menos força, né, do que eu apertar esse lábio, do que é eu ter essa noção também corporal, né, do que eu posso ter uma criança que eu peça para morder o lábio, para fazer o som do v, e ela simplesmente... Onde é que está meu lábio? Ou até morda o lábio superior, né? Então, porque e isso aí, né, essa percepção corporal vai caminhar lá na terapia ocupacional, na psicomotricidade, né? Então, essa pista auditiva, que é eu fazer esse som simultaneamente junto com a criança. E aí eu preciso também, nesse caso aí, de uma atenção, de um engajamento. Então, uma criança que tenha a AF, mas que ela, nesse momento, ela não tem um engajamento, ela não tenha um olhar, né? Ela não consiga sustentar esse olhar de forma robusta, essa estratégia já não vai funcionar. Né? Então, uma criança que não aceite o toque,
eu já não vou conseguir ter Prompt, né? o prompt. Então, por aí eu vou tendo que realmente refinar. E reajustando também. E ajustando. Né? E a intervenção da apraxia, ela é interessante porque ela é uma das intervenções né, fonoaudiológicas que mais a gente precisa estar monitorando e reavaliando e readequando as metas, tá? Porque, inclusive, em algum momento aquilo está falhando ou realmente eu tá evoluindo e precisar reorganizar essas metas. Então, seria mais ou menos isso em relação ao tratamento. E os pais, né, nesse tratamento, eles podem ajudar? Existem algumas coisas que eles podem fazer em casa, juntamente com esse tratamento? Ou realmente o tratamento ele precisa ser realmente por um especialista? Como a gente está falando, né? A gente fala de memória motora, né? Quando eu trago isso para os princípios da aprendizagem motora, que eu preciso de quantidade, né? De repetição, né? E isso para acontecer de uma forma massiva, ela não pode ser só no consultório, ela não pode ser só com os especialistas. Muitas vezes a gente elege um alvo, e aí falando na nossa prática, né? Um alvo que a gente diz assim, Laís, eu estou trabalhando com o fulaninho, o alvo tal, a oportunidade que tu tiver na tua intervenção de trazer esse alvo, tá? Então eu já sei que só não é comigo que ele vai trabalhar, eu já sei que eu preciso do apoio, né? Isso é mais fácil de acontecer no setting da terapia ocupacional. E em casa, essa criança precisa também ser exposta a esse alvo, né? Esse alvo precisa fazer parte do dia a dia ali, das oportunidades comunicativas, né, dessa criança com a família. Então, o envolvimento dos pais, o envolvimento da família é fundamental, né? Então, no que a gente traz de reforçar a prática em casa. Geralmente, pelo menos as minhas crianças, e eu sei que boa parte das minhas colegas, até aquelas que eu tenho troca, que a gente costuma estudar junto, a gente envia material para casa. Mas o material que é enviado pode até ter uma imagem que é parecida, uma sequência semelhante, mas cada material que é enviado para as famílias, ele é individualizado, porque é o alvo daquele momento daquela criança. É algo porque, assim, quando a gente trabalha o transtorno fonológico, então a criança não tem o som do ré. Então, o alvo é instalar aquele som. Né? É ir em busca daquilo que ele não tem, para que ele domine. Na apraxia, né, a gente tá em busca de trabalhar esse movimento do gesto articulatório, né? E para que a criança possa generalizar aquele movimento. E a gente vai trabalhar com o que é estimulável. É como se fosse assim, com o que ele já tem, né? E o que a gente pode estar ampliando, trabalhando, aproximando, né, dentro daquela estrutura que a criança já consegue, já tem um domínio, já consegue realizar um movimento, tá? Então, assim, se eu tenho uma criança que não tenha vamos pensar, a criança que eu peço para ela soltar o beijinho, e ela não consegue, eu já sei que essa criança vai ter, sim, na hora de fazer uma tarefa ali motora, ela vai ter, ela já tem essa dificuldade de executar esse movimento. Então, se eu não consigo dar essa apreensão desse movimento, como é que eu vou querer que a minha criança chegue e faça o movimento de um oi? Tá? Então, eu tenho que trabalhar com aquilo que ele tem. E pode ser que ele consiga fazer retração labial e não a protrusão,
protrusão, retração, tá? Então, a criança que consegue fazer essa retração, ela vai fazer, de repente, o I. Então, eu já sei que eu não vou trabalhar com ela o OI. Pode ser que eu trabalhe com ela o EI, tá? Então, é com o que ela tem. Isso seria algo que é importante. Parte do que ela tem para ela ir adquirindo os outros. E aí, assim, eu até fugi do que era em relação aos pais, aos pais, né? Então, eu considero que, assim como eu fiz essa explicação, talvez as famílias tenham uma dificuldade de entender, não, mas parece que esse exercício é tão básico, né? Chega lá, às vezes eu mando para casa, oiê, iaiê, né? E parece que é algo tão simples, né? Simples, né? É uma estrutura tão simples, mas é porque a gente está querendo trabalhar movimentos coordenados, né? E que a criança domine esse movimento. Então, a participação da família no dia a dia, né? Trazendo esses alvos, né? Aliás, levando esses alvos, podendo trabalhar com material que é disponibilizado para eles, e motivando essas crianças, né, tornando o ambiente de comunicação, criando um ambiente de comunicação positivo, né, que esse ambiente lúdico, né? E que a criança se sinta segura, que, como eu falei antes, as crianças, muitas vezes essas crianças, por saberem o que querem dizer e terem a dificuldade, né, eu tenho uma criança irritada, frustrada, angustiada. Então, ela pode se utilizar de estratégias para se comunicar. Mas essa comunicação fluida, esse intercâmbio, né, ela vai ter a dificuldade, né, de ter esse domínio. Então, assim, para as famílias, que elas busquem informação para poder entender o processo que a criança está passando. Essa informação com o especialista que estiver acompanhando, né, o processo da criança, a intervenção. Busque também grupos de apoio. Aqui no Brasil a gente tem a Abrapraxia, que é uma associação de pais que desde 2016, se eu não me engano, ela vem fomentando muito o conhecimento e a informação, não somente para os pais, mas para profissionais. Na plataforma deles, né, no site deles, eles disponibilizam cursos para pais, propaganda aqui para pais, mas porque eu acho que é importante. E né? Sabe que é uma fonte de informação segura, né? Segura, né? Eles, inclusive, eles foram a primeira, vamos colocar assim, entidade, né? A associação a trazer profissionais de fora para dar cursos, para participar. Eles têm anualmente uma conferência, né, onde sempre trazem profissionais, né, trazem estrangeiros para compartilhar conhecimento, porque quando eu falo, temos muitos profissionais no Brasil que estão desenvolvendo pesquisas, mas as pesquisas que nós já temos, que nós já nos baseamos, né, os estudos hoje em dia, são pesquisas feitas fora, né? Então, a Abrapraxia sempre costuma trazer profissionais para compartilhar esse conhecimento aqui, disponibiliza aprimoramento para fonoaudiólogos, né? Então, eu acho que a Abrapraxia, quando a gente pensa em como ajudar esses pais a ter informação segura, né, seria uma opção importante, né? Porque é uma rede de apoio e também de informação. Os métodos, né, de intervenção que você recomenda, você mencionou já o prompt, o motivo-gesto, existem outros métodos? Reforçando que os métodos, né, de tratamento para AF, eles têm que utilizar,
né, tem que se basear nos princípios da aprendizagem motora. Para trabalhar com praxis, né, temos que trabalhar, temos que nos basear na aprendizagem motora. Então, DTTC, toda vida eu boto mais um T aí. O REST, né, o prompt. O prompt é o mais difundido, né, muitas vezes é o recomendado quando as crianças vão para as consultas com o neurologista, com o pediatra, eles sempre fazem essa recomendação de buscar profissionais que tenham a formação, né, no prompt. Então, seria basicamente, não, o fundamental seria os métodos, né, que utilizem os princípios da aprendizagem motora. Então, é importante lembrar que uma criança com apraxia, dificilmente ela terá a dificuldade de praxis somente na fala. Então, a gente sabe que muitas crianças com apraxia, ela realmente pode ser que ela tenha outras dificuldades motoras, né? Então, eu como terapeuta ocupacional, a gente recebo muito crianças com a dispraxia, né? E o que seria essa dispraxia? É uma disfunção da integração sensorial, né? Disfunção especificamente em quê? Na praxis, né? E a praxis, ela se divide em 3, a ideação é o que fazer, depois o planejamento, como eu vou fazer, e depois eu vou executar. Então, a dispraxia é uma dificuldade no planejamento e sequenciamento de ações motoras que elas sejam não habituais, né, para a criança. São aquelas crianças mais desajeitadas, que a gente vê que quando a gente derruba, né, vai colocar água, derrama tudo. São aquelas crianças mais realmente que no decorrer do desenvolvimento, elas vão se mostrando mais desajeitadas, porque elas não conseguem entender como usar o corpo dela para uma ação motora. Então, realmente seria essa dispraxia que está muito ligada às crianças que têm a AF, né? Porque é uma dificuldade motora, assim como é uma dificuldade motora restritamente da fala, mas a dispraxia seria uma dificuldade motora global, né? E existem alguns tipos, né, de dispraxia, né? Não, a gente fala esse termo dispraxia englobando todas as dispraxias, mas a gente, da terapia ocupacional, existe subtítulos, né? Principalmente a somatodispraxia, que é uma dispraxia mais grave, que tem mais impacto no desenvolvimento, são aquelas crianças porque envolvem o sistema tátil, proprioceptivo e vestibular. Então, são 3 processamentos. Então, são aquelas crianças realmente mais graves. Tropeçam muito, esbarram nos móveis, quando você vê, tá toda roxa, você não sabe o que é. São aquelas crianças que vão ter dificuldade na escola também, com relação à escrita, a organizar o material, a desenhar, a praticar esportes. Então, são aquelas crianças que chegam pra gente, pra TO, a minha criança não sabe amarrar o sapato. Mas por trás disso, a gente vai saber por quê, né? A gente recebe muito impacto funcional, né? O impacto no cotidiano, mas por que ela não consegue amarrar o sapato? O sapato, para a gente amarrar, existe um sequenciamento de ações, né? Então, assim, crianças com essa somatodispraxia geralmente têm esse impacto. Dificuldade de amarrar sapato, de desenhar, que são vários passos, de usar o talher, nos esportes, são aquelas crianças que não conseguem se identificar nenhum esporte, são as últimas a ser escolhidas na educação física. Por quê? Porque ela não tem muita destreza desse corpo, ela não sabe usar muito esse corpo, né? E essa somatodispraxia seria a mais grave, porque está envolvido todos os 3 sistemas, né? E o tátil é bom destacar, porque a destreza manual, por exemplo, para mim abotoar um botão, eu preciso do tato, preciso ter essa destreza manual, eu não usar a visão. Eu estou aqui, abotoei, desabotoei, não estou usando a visão. Então, muitas das nossas funções manuais a gente usa sem o auxílio da visão. Com essa discriminação tátil está deficitária, o sistema tátil, então o impacto é muito maior. Então, a gente vai precisar, a terapia ocupacional utiliza muito a queixa funcional, né? O que está atrapalhando ela no dia a dia, mas por quê? Né? Então, a gente vai tentar melhorar o que? A destreza manual, o planejamento, para a função, sempre com o objetivo da função.
né? Então, existem o VBIS, que a gente chama, que seria o VBIS? O VBIS é da integração bilateral e sequenciamento, ou seja, são um caso não tão grave como a somatospraxia, ele envolve propriocepção e o vestibular, mas é uma dificuldade de integrar os dois lados do corpo. Então, geralmente, essas crianças, elas chegam mais velhas, porque elas passam por todo o desenvolvimento, elas conseguem fazer todas as habilidades normalmente, mas quando chegam as mais complexas, elas começam a ter dificuldade de distinguir direita de esquerda, elas têm dificuldade, às vezes trocam a letra, o P pelo B, né? Elas são crianças que têm dificuldade quando vão aprender a andar de bicicleta, então tem a dificuldade no uso do talher, então são crianças que têm dificuldade nessa integração dos dois lados do corpo, tá bom? Existem a visodispraxia, que é justamente a visão, né, com essa integração da visão com a habilidade manual. São aquelas crianças que têm dificuldade de quê? De copiar da lousa, geralmente, né? Então, tem muita dificuldade de levar o que eu tô vendo para a mão. Então, são essas crianças que é mais raro a gente ver ela isolada. Geralmente, elas estão... Essa dificuldade da praxis, ela está relacionada a todos os sistemas, né? E a outra seria a dispraxia ideacional. Como eu falei da praxis, né? Ideação é o primeiro passo. Então, eu preciso saber o que é que eu vou fazer. Eu pego uma bola, a bola, o que é que eu posso fazer? Eu posso jogar para cima, eu posso quicar, eu posso chutar, eu posso arremessar. Então, tem várias possibilidades num objeto só. E as crianças com essas dificuldades de ideação, elas não sabem muito o que fazer. Elas só, por exemplo, se ela vê chutando a bola, então ela vai achar que aquela bola serve só para chutar, né? Então, assim, elas têm essas dificuldades de saber o que fazer, as possibilidades daquele objeto. E são aquelas crianças que reproduzem muito as ações do desenho animado, porque elas não têm ideia de brincar diferente, então elas só fazem reproduzir. Uhum. Então, elas têm a dificuldade de ideação, de ter ideias novas ao brincar. São aquelas crianças que pegam o boneco e sempre brincam da mesma forma, que sempre repetem aquelas falas de desenhos. Então, é muito característico isso. Então, assim, a dispraxia é um lag, como a gente pode ver aqui, é bem complexo, mas, assim, a terapia ocupacional, ela é uma disfunção de integração sensorial, né? Então, assim, o profissional que está capacitado para intervir na praxis seria o terapeuta ocupacional. Naquela hora que eu falei sobre a importância do olhar da terapia ocupacional para a minha criança com AF, né? E isso nortear o meu trabalho, quando a gente pensa que o movimento global, né? Esse movimento corporal global, ele pode facilitar a emissão verbal, aí me lembra, assim, é comum, né, se utilizar a bola para a criança, você movimentar a criança, né, para facilitar uma emissão, para ela, porque aquele movimento dela na bola, eu posso conseguir a atenção, consciência corporal, essa atenção, e ela me imitar, né? Mas não é tão simples. Não é tão simples. Porque eu preciso saber, até eu preciso me garantir que aquela criança está apta à minha estratégia. Isso. A fono pode ter a melhor das intenções, mas aquela criança pode não ser apta, né? Às vezes... Então, é segurança gravitacional, você vai colocar a criança na bola, né? Ela já pode ter uma resposta aversiva àquele estímulo. Em vez de facilitar, pode até... Isso, né? Assim, até mesmo num balanço, às vezes numa cadeira, porque a gente sabe que a gente se vira dos 30 para ter a atenção da criança, né? Para a gente, de fato, ter um ganho, né? Ter uma estratégia que facilite esse... Por exemplo, eu tô aqui, tô com sede, né? O que é que eu vou fazer? Eu quero beber água, então eu vou ter ideia. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que esticar meu braço, pegar aqui. Então, isso é praxis, né? Você pensar o que você quer e o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que planejar essa ação para depois eu executar a ação. Então, assim, essa praxis, ela exige uma cognição. Porque antes da ação motora, existe um planejamento para me fazer aquela ação motora.
Então, esse processo de cognitivo, a gente é muito, quando a gente vai falar com os pais e da devolutiva, mas ele anda, ele corre, ele não tem problema motor assim, né? Ele faz tudo. Mas a praxis é muito além de algo motor. É uma praxis, ele envolve a cognição, envolve um planejamento para poder ele executar. Então, eu preciso saber primeiro o que fazer, como fazer, para depois eu vir a fazer. Né? Então, esse processo, ele não é tão simples. E é engraçado tu tá falando da dispraxia, e eu falei da praxia, e os termos se assemelham, né? Isso. Eu preciso ter um planejamento, Isso. eu preciso ter no meu caso, no caso da praxia de fala, eu preciso ter eu tenho uma compreensão, eu já tenho uma ideação, vamos colocar dessa forma, mas na hora de executar, tem uma falha. Eu falho para planejar e programar uma ação motora, né? Que é a do movimento. Mas é importante também falar que na dispraxia, essa ação tem que ser nova, tem que ser não habitual. Porque às vezes a criança treina tanto, faz tanto, que ela não vai ter dificuldade. Mas quando eu vou ensinar uma habilidade nova, é aí que falha. Né? É importante a gente deixar claro, porque, mas ele faz tanto isso, ele faz, né? Às vezes faz umas coisas mais até complexas do que algo, às vezes, algo simples. Imite isso aqui, e a criança não faz. Por quê? Porque a praxis, ela precisa ser uma ação não habitual, uma ação motora nova, para a gente avaliar, né, para saber se está tendo, porque virar automático, eu vou aprender a dirigir, né? Primeiro eu tenho que pensar como é que eu vou fazer tudo, depois virar automático. Então, assim, para a gente trabalhar a praxis, a gente não pode trabalhar ações habituais, tem que ser ações motoras novas. Para isso, realmente vir da cognição, passar por todos os passos, né, desse planejamento. E como é que a gente pode avaliar a dispraxia motora? A dispraxia, para avaliar a dispraxia, ela é uma avaliação de integração sensorial. Como é uma disfunção da integração sensorial, especificamente, a gente usa todos os protocolos que a gente usaria para avaliar uma falha nessa integração sensorial. Então, existe protocolos CIPT, existe SOS-IM, existem todos esses testes que são padronizados para avaliar qualquer disfunção de integração sensorial. E a dispraxia, como sendo uma disfunção de integração sensorial, a gente usa os protocolos dela. E o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar como essa dificuldade motora está impactando o cotidiano da criança. Então, a gente vai o quê? Vai nas habilidades, controle postural, planejamento, equilíbrio, tudo, né? Mas para saber qual é o impacto dessas habilidades no cotidiano da criança, né? Então, a gente vai ter que ir a fundo. Qual é a base? Por que a criança está tendo essa dificuldade? Por que a criança não usa o talher? É simplesmente preguiça? É porque ela prefere, é mais fácil a colher, ela prefere a colher, mas tem uma base antes. Por quê? Né? Então, a gente vai avaliar isso. Se é integração bilateral, se é controle postural, se é planejamento. E a gente vai, na terapia ocupacional, na intervenção, tratar essas habilidades com o objetivo sempre da função. Né? Então, qual seria a relação entre a apraxia de fala na infância e a dispraxia? Sabendo que a gente já falou até assim, que é a praxis da fala. Isso. Essa ausência de praxis da fala seria a apraxia de fala na infância. Então, é comum que essas duas condições aconteçam, né? Elas ocorram juntas. Na literatura e na prática, a gente vê é muito comum a gente ver associado, né? A praxia de fala juntamente com a dispraxia. Mas vale ressaltar que não é determinante. Nem toda criança com praxia vai ter a dispraxia e nem toda criança com dispraxia vai ter a apraxia. Apesar de ser muito comum, ela não é determinante, né? E precisa de uma avaliação especializada para isso, né? Assim, a gente geralmente gosta de pecar pelo excesso, né? Então, o ideal seria fazer uma avaliação multiprofissional para avaliar se essa dificuldade motora está restrita à fala ou se ela é uma dificuldade motora global, do desenvolvimento como um todo. E porque, inclusive, eu pelo menos percebo, né, na minha prática, que quando eu começo a atender uma criança e que ela ainda ela não passou pela intervenção da terapia ocupacional, né, o ganho que ela tem, porque aí ela vai estar tendo um estímulo global, né, e aí quando eu estou pensando que essa criança, porque tem até
teve uma época que se relaciona, teve uma época não, na verdade assim, relacionar a dificuldade de escrita, coordenação motora fina, né, com a questão mesmo de uma dificuldade de fala. E, na verdade, é porque são, como você disse, um não determina o outro, porém estão ligados, né? Estão ligados, porque são funções que podem estar alteradas. E a gente sabe que a escrita é um refinamento da função global. Então, se há dificuldade na escrita, tem algo bem mais a fundo que a gente precisaria investigar, né? Não é... Tem crianças que têm só dificuldade na pega do lápis, por exemplo, né? Então, isso aí, o que é isso, né? É uma dificuldade de propriocepção. Ela não sabe onde colocar, como colocar o corpo, então, uma dificuldade de posicionar o seu corpo no objeto. Então, isso a gente precisaria avaliar bem a fundo para saber quais sistemas estão com essa disfunção, né? Para poder ter o tratamento correto, né? Porque a gente precisa ver o corpo como um todo. Geralmente as crianças com dispraxia, ela não sabem muito, não entendem muito onde colocar o seu corpo nesse espaço. Então ela vai fazendo muito, bota muita força no lápis, bota essa diferenciação da força, por exemplo, no copo, né? Eu preciso se o copo é de vidro, eu boto uma força, se o copo é descartável, eu boto uma força diferente. Então no lápis é a mesma coisa. Então a gente precisa saber todas essas... E é engraçado esse exemplo que tu tá dando, porque quando a gente vai trabalhar com uma criança, né? Esse movimento do gesto articulatório. Existe esse comando da gente dizer assim, ó, o som do é soprando, já o b é com mais força, e a criança tem essa dificuldade dessa percepção. De modular. Isso, de modular, de entender a pressão que ela está dando nos lábios é diferente, e essa diferença eu tenho sons distintos. Isso. Né? Então, e isso eu vou estar imaginando que a criança que não está sabendo, num movimento amplo, né, ter essa, vou dizer assim, coordenar isso, calibrar isso, num movimento mais refinado, isso vou imaginar que isso também vai estar alterado. E aí, e se os pais suspeitarem de que o filho tenha tanto a apraxia de fala quanto a dispraxia? Seria realmente uma avaliação individualizada, né? Tanto da TO como da fono. Cada uma no seu lugar, com a sua expertise, mas todos tendo em vista o trabalho, sempre quando é o trabalho em conjunto, sempre a gente vai ter melhores respostas, né? Quando está a equipe toda integrada. Então, acho que o principal aí, quando os pais têm essa suspeita, é realmente procurar um profissional especializado, tanto da fonoaudiologia como da terapia ocupacional, para especificar realmente se existe essa dificuldade motora, se é só restrito à fala, se é restrito ao desenvolvimento como um todo, e quais são, porque como a gente falou aqui, são muitos subtítulos, né? Então a gente precisa realmente identificar para poder intervir de forma mais eficaz. E o tratamento para a dispraxia, como é que ele acontece? Como eu falei aqui um pouquinho, é sempre a terapia ocupacional, o foco vai ser sempre a função, o desempenho ocupacional. Então, qual é o impacto no cotidiano que essa criança está tendo, né? Então, assim, diante disso, das queixas trazidas pela família, o terapeuta ocupacional vai fazer a avaliação, vai fazer todos os protocolos e vai identificar quais são as habilidades que está dificultando ele a ter um desempenho ocupacional que seja favorável. Por exemplo, a criança não consegue o uso do talher, coisa que a gente recebe muito, né? Não usa... Não consegue usar comer com o talher. Então, por quê? Será que é uma dificuldade de se sentar, de se manter sentado? Será que é uma dificuldade da integração bilateral? Né? Será uma dificuldade de sequenciamento, porque são várias etapas? Será que é força? Então, assim, a gente vai avaliar, destrinchar essa dificuldade que ele tem para poder intervir focada, né, onde está o problema. Se for uma dificuldade, por exemplo, amarrar o sapato, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai destrinchar também tudo isso. Por que será que ele está com essa dificuldade? É planejamento? É sequenciamento? Amarrar o sapato são várias etapas. Então a gente vai diminuir as etapas para poder
Sempre o objetivo é a função, né? Sempre o objetivo é deixar a criança mais autônoma, mais independente possível. Então, tem estratégias que os pais podem utilizar em casa para apoiar esse desenvolvimento? É sempre importante que as famílias elas usem as atividades do cotidiano como uma forma de aprendizagem, né? Por exemplo, na hora de vai se arrumar, vai se vestir. Eu sempre proponho que usem, por exemplo, na hora de vestir o pijama, que o pijama geralmente é mais folgada, ela não está apressada. Então, assim, escolhe o pijama, deixa essa criança se vestir, dê a oportunidade da criança vivenciar, né? Aqueles momentos. Na hora de alimentar também, promovam esses espaços, né? Deixe o talher, algumas vezes a gente faz adaptações, como coloca um talher mais grosso, coloca aquele prato com a borda mais elevada, para promover essas experiências. A criança, elas não podem vivenciar somente no consultório, ela precisa vivenciar isso no dia a dia dela, porque o objetivo realmente é a autonomia, né? Então, assim, deixar ela na hora de vestir é uma oportunidade de aprendizagem, na hora de alimentar é outra oportunidade, na hora de brincar é outra oportunidade, porque pode enriquecer esse brincar com texturas diferentes, com blocos, com construções, né, que a gente pode ir nesse simbólico. Na escola também, nas atividades escolares, tarefas de casa, a gente pode dividir essas tarefas, porque como elas têm dificuldade desse sequenciamento, a gente pode reduzir, colocar essas tarefas em partes, né, separados, dar intervalos. Então, assim, e principalmente eu indico muito a questão dos esportes, né? Geralmente a gente pode sempre indicar, eu gosto muito de indicar judô, karatê, artes marciais, justamente para poder, no momentos livres, a gente poder ter oportunidades de vivências de esporte, na hora de alimentação, na hora do vestuário. Bom, agora nós vamos para um quadro que nós adoramos. Mitos e verdades sobre a praxia de fala na infância e dispraxia. A interface da terapia ocupacional e da fonoaudiologia. Hoje a gente falou o tempo inteiro sobre a dispraxia e a praxia de fala na infância, né? E o quanto são intervenções necessárias para que a criança com AF evolua, né? A criança diz com a dispraxia, como você mesmo disse, não é determinante que ela vá ter uma alteração de fala, mas a criança eu considero que na prática a criança com AF, em geral, ela vai precisar desse apoio da terapia ocupacional, tá? Então, a dispraxia motora, vamos lá, a dispraxia motora afeta apenas a coordenação motora e não tem impacto em outras áreas da vida da criança, mito ou verdade? Mito, né? O impacto é justamente na autonomia, nas atividades de vida diária, nos esportes, na vida escolar, porque é aquela criança que nunca é escolhida, é aquela criança que sempre fica desmotivada em participar nessa participação social, porque ela tem essa dificuldade sempre fica por último, sempre fica para trás, não tem essa desenvoltura tanto. Então, ele vai ter um impacto tanto na autonomia, são crianças que precisam de mais treinos, que demoram mais a ter as independências, né, nas atividades de vida diária. Então, esse impacto da dispraxia não é simplesmente uma falta de coordenação, ela vai ter impacto tanto na vida diária, como nas atividades de lazer e na sua participação social. Mito ou verdade? A dispraxia motora não tem tratamento e a criança terá dificuldades motoras para sempre. É um outro mito, né, que a gente precisa desvendar, porque existe sim tratamento, né, a terapia de integração sensorial é um tratamento que a gente vê respostas positivas, né, nessas crianças, juntamente com a família, com o apoio da família, né, incentivando essas crianças em desafiar-se cada vez mais, né, no desafio da medida certa, mas com tratamento elas conseguem realmente se desenvolver. E agora eu vou passar o mito ou verdade para você, Mirna, né? Vamos lá. Mito ou verdade? A praxia de fala é apenas um atraso na fala e a criança vai superar com o tempo? A praxia de fala não é um atraso simples, ela é um distúrbio motor, né? E que
necessita de um acompanhamento terapêutico especializado e individualizado. Mito ou verdade? A criança com apraxia de fala não entende o que está sendo dito? Mito. A criança com apraxia de fala, ela tem a compreensão preservada e ela, na verdade, a dificuldade é em planejar, né? Em planejar e programar os movimentos da fala. Lembrando, não é o som da fala, são os movimentos da fala, tá? Porque quando a gente fala em som, aí seriam os transtornos dos sons da fala, seriam os fonemas, vamos colocar assim. Né? É algo mais, eu considero mais amplo no sentido da dificuldade, né? E muito mais específico quanto à intervenção. Mito ou verdade? A terapia de apraxia de fala deve ser individualizada e intensiva? Com certeza. Né? Como a gente falou, é uma intervenção que necessita de ser monitorada, ser reavaliada, ter um planejamento contínuo, justamente pela complexidade, né? Retomando uma fala lá do início. A fala é uma atividade, é uma tarefa motora complexa e que exige, né, justamente que essa intervenção aconteça de uma forma intensiva. E é isso. Muito obrigado, né, pela sua sempre participação, né? Foi muito bom conversar, aprender um pouquinho mais sobre a apraxia de fala. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido, né, para os nossos ouvintes. Nos acompanhe o Pod Infância. Nós estamos sempre trazendo novidades para vocês. E tanto no YouTube, no Spotify, no Instagram da Bambino Terapias, né, @Bambino Terapias. Nós estamos esperando vocês lá com sempre muitas novidades. Foi muito bom participar nesse formato, né, onde hoje a gente fez o nosso bate-papo, né, sobre um tema tão importante e que faz parte da nossa prática na Bambino e é algo muito relevante para as famílias que nós acompanhamos. Obrigada.